quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Então, atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Tua presença é tudo que eu preciso. Só a tua presença, Senhor. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu preciso. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Nós adoramos. Tua presença maravilhosa. Maravilhoso é, Senhor, poder tocar nas tuas vestes. Maravilhoso, Senhor, poder sentir a tua presença. Tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença é o que me traz paz. Tua presença é o que me traz certeza que o Senhor tem tudo sob controle. Ah, tua presença. Tudo que eu quero, a certeza da manifestação, o Shekinah, a vida, o zoe de Deus em mim, dentro de mim, falando comigo, trazendo a paz que eu tanto preciso. Eu te adoro, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Maravilhoso, maravilhoso. Aleluias. Aleluias. És meu tudo. És meu Senhor. És meu amigo. Meu intercessor. Meu braço forte. Meu conselheiro. Maravilhoso. Maravilhoso. Meu grande eu sou. Mais uma vez, és meu tudo.
amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, Como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, Como eu te quero, se mostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou É totalmente tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou É totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Aleluia. Te damos glória, Senhor. Te damos glória por tua vida em nós. Eu te adoro. Eu te adoro. É só a tua presença que é capaz de romper todas as dificuldades, todas as barreiras, e toda a incredulidade que ainda está em nossas vidas, que ainda rodeia as nossas mentes. Nós queremos aprender a ser simples, Deus. Queremos aprender a simplicidade do teu amor, a simplicidade da tua presença. Queremos aprender a sentir cada vez mais a tua presença em nós, dentro de nós, porque é a tua presença que nos traz paz, é a tua presença que nos traz a cura, é a tua presença que nos traz o perdão, é a tua presença que nos traz a graça. Oh, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Deus, precisamos de ti e te queremos. E nós descobrimos que quanto mais nós te queremos, mais o Senhor se manifesta em nós. Então eu preciso aprender a deixar de lado tudo aquilo que
atrapalha a minha comunhão contigo, todas as religiosidades, todos os dogmas, todos os ritos, todos os conceitos e preconceitos. Deixar tudo para trás e mergulhar unicamente na tua presença. Desfrutar da tua presença. Desfrutar do teu amor. Desfrutar do teu abraço. Desfrutar da tua vida em nós. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, vem me abraçar. Abraça-me, Senhor, Com teus braços de amor. abraça-me, abraça-me, vem me abraçar. Abraça-me, Senhor, Com teus braços de amor. Com teus braços de amor. Braços de amor. Braços de amor. Nós adoramos, Pai.
anseia por ti. Minha alma 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 anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluias. Amém? Aleluia. Ora, barachura. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Aleluia. Aleluias. Oh, glória a Deus. Queridos, quando nós entramos na presença de Deus, é muito mais do que simplesmente cantar uma canção ou sentir uma leveza. Senão não sai. Quando nós entramos na presença de Deus, tudo aquilo que é de Deus, ele flui em nós. E quando eu falo tudo aquilo que é de Deus, não é só a paz. Claro, a paz ela é maravilhosa. Só que essa paz ela vem acompanhada da certeza de que ele já resolveu. E que ele já venceu. Quando nós entramos na presença de Deus, de dentro flui a certeza que ele já fez tudo. Que aquela necessidade, aquilo que aflige a gente, já foi suprido. Pedi para a pastora Brenda sentar aqui, porque antes de nós começarmos a reunião hoje, nós tivemos algumas notícias de algumas pessoas que estão com suspeitas de Covid, outras confirmadas. Bem, está por aí. Covid está espalhado no mundo. Isso aí é fato. E nós vamos orar, porque em um momento ele também rodeou a nossa casa. Em um momento ele também entrou aqui. Mas nós permanecemos firmes. Em nenhum momento nós nos abalamos. Tivemos casos confirmados. Tivemos casos suspeitos dentro de nós e entre aqueles que estão em nós. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos declarando a palavra, nós estamos orando. Nós estamos permanecendo firmes na confiança de que Deus, ele tem tudo sob controle. Ah, mas você então não fez nada? Não, eu tomei os devidos, como é que chama? Os procedimentos. Precauções. As precauções, os procedimentos corretos, fiz testes, aquilo que todo mundo faz. Mas independente dos fatores externos, aqui dentro do nosso coração, a certeza de que Deus tem tudo sob controle.
E olha que nós estamos isolados, mesmo estava trabalhando, eu estou indo trabalhar, eu trabalho na unidade de saúde, eu tenho contato com pessoas suspeitas o tempo todo, vai e vem, lavo as mãos, uso máscara, sigo os protocolos, mas quem está livre? Como é que a gente pode dizer que sim ou que não? O que a gente precisa é adquirir essa paz, essa confiança em nosso coração, a certeza do que a palavra dele diz. O que é que a palavra dele diz? Que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Então eu recebi notícias de algumas pessoas que mandaram WhatsApp de alguns lugares do Brasil, algumas pessoas aqui também em Maceió que já me disseram que estão em casa com suspeita de Covid. Nós vamos orar por essas pessoas. Vamos dar uma palavra agora de cura. Se você conhece alguém aí que está suspeito, que está interno, que está numa situação, mesmo em casa ou não, nós vamos lançar uma palavra agora para que ela seja curada em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, rendemos graças e louvores ao Teu nome, ó Deus. Sabemos que Tu és o Deus do impossível, Deus. Sabemos que Tu pode curar e restaurar todo o nosso corpo, Senhor, todas as nossas células. Aleluia. E é com esta crença, Pai, no Teu nome, na Tua palavra, Pai, que lançamos sobre a vida dessas pessoas cura. Em nome de Jesus. Cura física, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que essas pessoas sejam estabelecidas, Deus. Aquelas que foram confirmadas, ou aquelas até mesmo, Senhor, que estão só afastadas, Senhor, por algum tipo de sintomas. Que Tu nesta noite, ó Deus, venha derramar a Tua cura, Senhor, sobre cada um deles, ó Senhor. E que eles venham ser alcançados por Ti, ó Pai. E que eles venham Te glorificar e render graças ao Teu nome, Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que Tu és o único que pode nos curar, que pode nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, Tu venha fazer prodígios e maravilhas no meio do Teu povo. No meio desse povo, Senhor, que está em aflito, que está ansioso, que está pensando até mesmo que não será curado, Pai. Mas nós cremos na Tua palavra, porque Tu levaste sobre si todas as nossas enfermidades, Senhor. Porque Tu curaste a cada um de nós, Tu levaste naquela cruz. Então que nesta noite, ó Deus, cada um desse povo seja visitado pela Tua mão, pela Tua cura perfeita, em nome de Jesus. E nós cremos, Senhor, que não ficará nenhuma sequela, Pai. Como várias pessoas têm se levantado e têm dito que o Covid tem deixado sequelas, mas nós não aceitamos, porque a Tua cura é perfeita, Pai. Porque a Tua cura é perfeita no nosso corpo, no nosso organismo. Por isso que nesta noite rendemos graças a Ti e declaramos cura perfeita, Senhor, a cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Amém. Quer falar uma coisa? Não. Aleluia. Então vamos lá. Você vai para lá? Hoje eu quero falar com você. Eu quero te ensinar sobre algo. Eu quero ensinar você sobre algo que por um período me levou a sofrer muito dentro do meio evangélico. Mas que eu aprendi a lidar com isso. Eu aprendi a entender, a separar, a identificar. Uma vez que você identifica, você tem como lidar com essa situação. Quando nós lidamos com pessoas, as coisas mais difíceis de lidar em relação às pessoas é com a lealdade. Lealdade é algo muito complicado nos dias de hoje. Porque as pessoas elas estão muito egoístas, as pessoas elas estão muito egocêntricas, as pessoas estão muito olhando só para si e no interesse de saciar as suas necessidades. Elas têm a lealdade como uma coisa desnecessária. Mas quando nós vamos para Deus, nós descobrimos que a lealdade, fidelidade, honra, verdade, são
características da ação de Deus, que fazem parte de quem Ele é. E nós, como filhos dele, precisamos manifestar isso em nós, precisamos ter em nós. Eu vou usar 2 exemplos na Bíblia para mostrar para você procedimentos, a prática, como pessoas agiram com lealdade e sem lealdade. Eu vou falar para você de um exemplo no Velho Testamento, de um exemplo no Novo Testamento, para que você perceba como o procedimento em Deus, como você fazer escolhas, é você que escolhe, sou eu que escolho, como você fazer escolhas e procedimentos que fazem parte da característica de Deus, elas fazem toda a diferença na nossa vida, mas principalmente elas fazem a diferença no sentido de nós agradarmos a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 18. Nós vamos falar sobre o exemplo de Davi e Jonatas. 1 Samuel 18, a partir do versículo 1. Vou explicar para você até chegar no capítulo 18. Saul era rei sobre Israel, ungido por Samuel. Saul desagradou a Deus, o coração dele se apartou do Senhor. Samuel foi então à casa de Jessé e ungiu Davi, rei sobre Israel. Davi era ungido, porém Samuel ainda era o rei. E ficou assim. Até quando Saul morreu. Mas até Saul morrer, muitas coisas aconteceram. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi que no capítulo 17 de 1 Samuel, foi quando Davi venceu Golias. E depois que Davi venceu Golias, o que aconteceu? Saul chamou Davi, porque até então ele não sabia muito quem Davi era, não o conhecia. Ele chamou Davi para sua casa. E no versículo 18 diz assim: e sucedeu que, acabando ele, Davi, de falar com Saul, o rei, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Davi começou a morar com Saul no palácio. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, e como também as suas vestes, e até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E Davi saía onde quer que Saul o ensinava e conduzia com prudência, e Saul pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu que, porém, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria, com instrumentos e com música. E as mulheres, tangendo a harpa, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu milhares, porém Davi 10 milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? Se a gente tomar o reino como exemplo hoje para a igreja, aqui nós temos um líder, que em certo momento já foi ungido,
mas que se afastou do Senhor. Aqui nós temos alguém novo, que chegou agora à congregação, e temos o filho desse líder. Quando Davi começou a sair, segundo a ordem de Saul, Davi achou graça diante do povo, e as mulheres cantavam alegremente pelas vitórias de Saul e Davi. E Saul ficou com ciúme por causa disso. Ciúme, queridos, é uma coisa terrível. Ciúme que apareceu aqui no coração de Saul foi o mesmo ciúme que apareceu no coração de Caim quando matou seu irmão. Por que estão falando dele? Por que estão elogiando ele? Por que estão falando que ele matou 10 mil? Era uma cantiga. Ele era o rei. Mas só por causa da cantiga das mulheres subiu ao coração dele. E ele ficou com raiva. E ele se entristeceu e falou assim: o que é que faltaram para Davi agora? Só o reino, porque tudo ele já tem. Ou seja, a única coisa na verdade que ele tinha era uma cantiga. Porque Saul era o rei. Apesar de que nós sabemos que Saul já havia sido ungido. Desculpe. Davi já havia sido ungido. Dentro desse contexto de um rei ciumento, que perdeu a unção, que ainda era rei, que vencia as guerras, de uma pessoa que tinha um coração em Deus, e no meio tinha o Jonatas, que era filho de Saul. Só que Jonatas e Davi, eles encontraram uma ligação entre eles, uma afinidade, ou muito mais do que isso. A Bíblia diz que a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi. Houve uma ligação de fidelidade entre eles. E só abrindo parênteses, esse versículo, esse texto, ele é muito usado por um grupo de pessoas que querem justificar suas práticas de relações homoafetivas com esse texto dizendo que na Bíblia Davi e Jonatas, nesse versículo, desenvolveram uma relação homossexual. O problema é que o mundo hoje, as pessoas têm, o mundo, eu falo no mundo mesmo, e alguns até na igreja, eles têm o erro de sexualizar tudo, como se todo afeto, todo amor, ele só culminasse em sexo. Então o fato de Davi e Jonatas se amarem como a própria alma quer dizer que eles então desenvolveram daí uma relação homoafetiva. Quem chega dessa maneira é porque não conhece a pureza, o amor, aquilo que vem de Deus. Sexualizar tudo é do mundo. O mundo que supervaloriza tudo que é ato sexual. Nós falamos de algo que é muito mais profundo. E nesse contexto aqui, a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi. E ele fez uma aliança com Davi. Que aliança foi essa? Ele deu o arco, ele deu o escudo, ele deu o cinto. Ele deu a armadura dele para Davi. Por quê? Porque desenvolveu uma relação de amizade e de afeto entre eles. Pois bem, durante a minha vida dentro das igrejas, eu tive muitos amigos. Um dos maiores problemas que eu enfrentei foi o fato de eu ser mais amigos daqueles amigos do que eles eram meus amigos. No sentido de você querer que a pessoa crescesse em Deus, que a pessoa desenvolvesse, você encontrar uma relação de afinidade com a pessoa, de você querer caminhar junto, de você fazer de tudo para que a pessoa crescesse, você está vivo, mas enquanto você está buscando uma coisa, uma comunhão, um crescimento, a
pessoa por outro lado só está querendo de você aquilo que você tem para oferecer para ela naquele momento. E a partir da circunstância que você não tem mais aquilo para oferecer para ela, então você não é mais amigo. Essa é uma condição de deslealdade. O desleal não é aquele que está longe. O desleal é aquela pessoa que está perto de você. Aquela pessoa que convive com você, mas que o interesse do coração dela não está em que você cresça, não está em retribuir o amor. Ela só pensa em si, nas suas necessidades. Deslealdade é uma deformidade da alma. Só que no exemplo aqui, eu quero que você vire a página para Samuel 20, versículo 17. Depois desse acontecimento da cantiga, começou a subir um furor no coração de Saul em relação a Davi. E Davi tentou matar Saul. Você pode ler no texto. E Saul, Davi então fugiu. Ele ficou muito tempo fugindo pelo deserto, ele e seus homens, como um rebelde no reino. E aqui nós temos um reino onde o rebelde era ungido e o rei era aquele que não estava em Deus. E Davi nunca deixou de honrar ou de ser leal ao rei, mesmo o rei querendo matar ele. Tem exemplos na Bíblia, no exemplo da Cará. Depois você pode ler vários exemplos aqui dos textos. Alguns até sabem de que Saul tentou matar Davi, perseguiu Davi diversas vezes e todas as vezes Davi só esperava no Senhor. A frase dele foi: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Porque ele sabia que havia um som sobre Saul. No entanto, ele também sabia que havia uma deslealdade em Saul. E eu vou dizer uma coisa para você: o desleal, ele cai pelas próprias mãos. Ou pela própria boca, pela própria palavra. Você não precisa fazer nada. O que aconteceu aqui no Samuel 20, que eu quero ressaltar para você? Samuel 20, 17. Depois que Jonatas, filho de Saul, herdeiro legal do trono, primogênito de Saul, depois que ele descobriu que Saul de fato queria matar Davi, porque até então ele não imaginava isso, ele foi até Davi. E os dois se encontraram em secreto. E quando se encontraram, diz isso aqui. 1 Samuel 20, 17. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E aí então, nesse encontro que Jonatas teve com Davi, eles fizeram uma aliança. E nessa aliança, Jonatas falou para Davi assim: eu sei que o reino vai ser teu. Olha, o reino era de Jonatas, porque Jonatas era o herdeiro legal. Só que Jonatas, ele era uma pessoa leal. E pelo amor que ele tinha a Davi, ele fez uma aliança. E nessa aliança, ele só pediu a Davi que cuidasse dos dele. Versículo 41. Indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e a minha semente, a minha descendência e a tua descendência. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. E o desfecho daqui para frente foi que mais à frente Samuel morreu. Desculpe, Saul morreu.
capítulo 31, final do livro de Samuel. Jonatas podia naturalmente ter matado Davi, ter conseguido o reconhecimento do pai e ter mantido a sucessão do seu trono. Por que ele não fez isso? Porque o amor está ligado à lealdade. O amor e a lealdade está ligado à verdade. E a verdade era de que Saul estava errado. E Jonatas sabia disso. E pelo amor que ele tinha a Davi, por ele saber que Davi era ungido de Deus, por ele saber que Davi não tinha culpa, ele perdeu o próprio reino. Ou seja, ele morreu. Ele morreu junto com seu pai. Porque ele também era leal ao seu pai. Mas ele não traiu Davi com seu pai. Ele fez uma aliança com Davi, não matou Davi. Morreu com o pai, no erro do pai, junto com o pai. Mas ele não foi em nenhum momento desleal. A deslealdade, ela leva a gente a ter perdas aqui na terra. Mas ela constrói em nosso coração um firmamento no céu. A lealdade, ela leva a gente a se distanciar muitas vezes das pessoas. Ela leva a gente a sofrer o dano. Mas quando nós entendemos que lealdade faz parte do coração de Deus, já sabemos que nós não temos como agir de outra maneira. Isso é uma verdade que ela tem que estar dentro do nosso coração. Não é algo que tem que ser externo. Não é algo que tem a ver com uma instituição, com a regra, com o rito. Nesse caso aqui, Jonatas entendeu que a amizade que ele tinha com Davi e a lealdade que estava presa nessa amizade era maior do que o reino. Lealdade é maior do que instituições. Eu convivi com pessoas que enganaram muitos por causa da manutenção de um sistema religioso, para não perder o prestígio dentro de uma igreja, para não perder a arrecadação ministerial, ou pessoas que foram desleais com outros para poder manter a estrutura institucional, para manter a igreja funcionando, para que não houvesse escândalo, não mentir ou afastar as pessoas, agir com deslealdade dentro da igreja. E o que eu aprendi foi que a lealdade, a amizade, ela é maior que qualquer instituição. Ela é maior que qualquer estrutura religiosa que possa montar. Por isso que Jesus não montou uma estrutura religiosa. Ele, junto com os amigos, com os discípulos, ele falou assim: eu já não vos chamo servos, porque servo e Senhor é uma instituição. Ele falou: eu vos chamo amigos. Estou próximo de você. Nós somos amigos. Porque a amizade, ela tem a ver com amor, e amor tem a ver com lealdade, com fidelidade, com honra. E isso é algo que nós temos que buscar em nós. Hoje as pessoas que estão comigo, que me rodeiam, eu não quero delas e nem peço um compromisso ministerial. Eu não quero esse peso sobre as pessoas e nem quero o peso de ser um pastor de uma igreja e manter a instituição sobre mim. Hoje eu entendo que manter a honra, a verdade, a lealdade agrada muito mais o coração de Deus do que você ter uma igreja cheia de pessoas fazendo a mesma coisa o tempo todo, repetindo os mesmos rituais, sem haver lealdade entre elas.
Fiz parte de um grupo, de um ministério que tinha mais de 60 pastores. Encontrei lealdade em 2, 3. Por quê? Porque havia um interesse em se manter uma instituição, havia um interesse em se manter o reino. E amizades como essa de Jonatas e Davi, elas não eram preservadas. A menos que rolasse dinheiro no meio. E aí, para mim, não interessava. Eu quero que você entenda que aquilo que aconteceu entre Jonatas e Davi é um princípio que hoje se mostra para nós aprendermos como manter a fidelidade daqueles que... Como nós sermos leais. Isso, queridos, é uma escolha. Jonatas, ele escolheu, pelo amor que ele entendeu em Davi, que ele enxergou em Davi, pelo amor que Davi tinha com ele. Poxa, quando os dois se abraçaram aqui e eles sabiam que não se veriam mais, Davi chorou muito mais do que Jonatas. Porque Davi sabia que Jonatas estava perdendo tudo para poder manter a honra, para poder manter a aliança que eles haviam estabelecido, a aliança em amor. Você tem feito isso? Você tem no seu coração entendido como é importante você manter uma característica de lealdade com as pessoas, de fidelidade, quando você tem uma aliança com elas? Mas, por outro lado, se você convive com uma pessoa e você percebe que nela só há interesse de sugar você pelo que você tem, se ela só está perto de você por algo que você pode oferecer a ela, vou lhe alertar, quando você não puder mais oferecer nada, ela vai lhe abandonar. Ou quando ela se sentir saciada daquilo que ela queria sugar de você, ela vai ser desleal com você. Assim tem sido o mundo. E as pessoas têm trazido esses princípios mundanos para dentro da igreja. Sabe? Puxar o tapete, passar a perna, ciúmes como esse de Saul, de pastores que ficam muitas vezes enciumados quando o irmão manifesta um milagre de Deus ou recebe algo de Deus e ele não recebe. Ficam tristes, ficam com birra, ficam até fazendo picuinha para poder desmerecer o irmão. Por que isso? Porque há no coração uma deslealdade. Por que tem deslealdade? Por um único momento, no sentido, porque não conhecem o coração do Pai. Não sabem que o Pai agrada abençoar tanto um como o outro. Mas essa deformidade no coração, assim como aconteceu com Caim, assim como aconteceu com Saul, foi a deformidade que levou eles para a morte. Ah, mas Caim não morreu. Caim, ele foi afastado da presença do Senhor e nunca mais retornou. Vamos a outro exemplo. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Atos. Atos, capítulo 4. Amém? Atos capítulo 4, versículo 32. Aqui, em Atos capítulo 4, ele descreve como era a igreja naquela época. Depois da descida do Espírito Santo, depois que João e Pedro estiveram diante do Sinédrio. Diz assim, 4:32. E era só um o coração e a alma da multidão dos que criam. Coração e alma, coração fala de vontade. A vontade e o desejo, e o interesse e o objetivo. Não só eles faziam, eles não estavam juntos porque eles eram obrigados a estar juntos. Eles estavam juntos porque eles queriam estar juntos. O coração deles sentia alegria em estar juntos. Isso para mim é a igreja.
Não um ritual de obrigação. Eu tenho que ir no culto domingo à noite, senão eu estou em pecado. Não. O coração e a alma da multidão dos que criam era um só. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Ou seja, isso aqui é meu, não é meu, isso aqui é nosso. Vai ser mesmo nosso, de todo mundo partilhar, ninguém querer sugar mais do outro, ninguém tinha pensamento capitalista na igreja primitiva, não, ninguém queria ser rico, não. O objetivo era abençoar o outro, e quando o objetivo da igreja primitiva era de abençoar o outro, e quando todos tinham esse objetivo, o resultado foi que todos foram abençoados. A matemática é simples de se entender. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, ou seja, fluía o poder de Deus através da vida deles. E em todos eles havia graça abundante. Era uma alegria imensa, eles partilhavam essas coisas. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado. Glória a Deus. Não havia entre eles nenhum necessitado. Dentro da igreja não havia necessitados. Eu não entendo irmãos que oram a Deus para ficarem ricos e não sabem repartir. Queridos, as pessoas que vêm aqui em casa, eu sempre procuro oferecer alguma coisa a eles. Eu sempre quero semear alguma coisa. Eu tenho um pé de goiaba aqui, você não pode ver, mas ele está bem aqui. E esse ano deu muita goiaba. E eu reparti goiaba. No trabalho de semana passada eu levei 3 vezes a sacola cheia de goiaba. Quem chega aqui eu pergunto, quer goiaba? Gosta de suco de goiaba? E aí eu pego as goiabas no congelador e dou para as pessoas e faço suco de goiaba e ofereço. Semeio. Porque eu plantei um carocinho de goiaba e esse pé aqui todo ano dá uma carga imensa. E eu faço mudas das minhas cajaranas, e eu faço muitas das coisas, e eu quero semear, eu quero servir, eu quero ajudar, e as pessoas me pedem as coisas, e aquilo que tiver a minha mão, eu quero repartir com elas. Se tiver a minha mão, eu quero repartir com elas. E me dói o coração quando alguém me pede uma coisa que eu não tenho como ajudar, que eu não tenho, uma pessoa me pede algo que eu não tenho, eu quero dar para aquelas pessoas. E aí eu oro por elas para que Deus supra a necessidade delas, porque no meu coração a igreja tem que agir de uma maneira em que entre eles não haja necessitado nenhum. Por que não havia? Porque todos possuíam suas propriedades, vendendo-as, traziam o preço que eles foram vendidos e os depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos ficavam riquíssimos. Porque todo mundo vendia suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Ele era só 12 e tinha mais de 8.000 pessoas que vendiam as suas coisas e colocavam aos pés dos apóstolos o valor daquilo que vendiam. Vendiam suas casas, vendiam seus terrenos e depositavam lá. E os apóstolos então ficaram os homens mais ricos do que os fariseus. Era isso? Não. Porque eles repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por uma igreja que reparte. Glória a Deus por uma igreja que reparte, que não fica pensando em construir prédios maiores, que não fica pensando em engrandecer o seu próprio nome, em crescer o ministério. Não fica pensando em riqueza, não fica pensando nem em comprar carro novo ou casas maiores. Glória a Deus por uma igreja que pensa em repartir, principalmente numa sociedade que nós vivemos hoje, em que tem tantas pessoas que estão necessitadas dentro das igrejas. E repartir a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado também pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, da tribo de Levi, natural da ilha de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Esse era Barnabé, um homem que tem uma história maravilhosa no livro de Atos. Desde esse episódio aqui, até quando todo mundo achou que Paulo não era crente, ele abraçou Paulo e falou assim, esse aqui é o homem de Deus. E até as viagens missionárias e vários outros exemplos que você vê em Atos daquilo que Barnabé fez.
Barnabé, um dos maiores nomes de amor na igreja primitiva. Mas, capítulo 5. Havia um certo homem chamado Ananias e Safira, sua mulher, e venderam uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo que também a sua mulher, e sabendo-o também a sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que se encheu Satanás o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da propriedade? Guardando-a, não ficaria com você? E vendendo-a, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos que ouviram isso. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E Pedro lhe disse: dize-me, como vendeu aquela propriedade? E ela disse: portanto. Então Pedro disse: por que entre vós entrou em acerto para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta, os pés, os que sepultaram teu marido e também levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram-na junto com seu marido. A pergunta de Pedro para Ananias foi muito simples. Ananias, o dinheiro não era teu? Quem te pediu alguma coisa? Algumas pessoas hoje usam esse versículo para dizer assim: porque Ananias morreu porque ele entregou a metade, ele devia ter entregue tudo. Não foi por isso que ele morreu, irmãos. Entenda. Pedro perguntou para ele assim: por que, Ananias, você mentiu para o Espírito Santo? Não era teu dinheiro? Se não tivesse vendido, não ficaria com você? Se não tivesse vendido também, a propriedade não era sua? Quem te pediu alguma coisa? O que você intentou no coração quando você pensou em mentir aqui? O problema não estava em quanto ele ofertou. O problema estava em mentira. Na mentira que ele tentou passar para lá. Por que ele deve ter pensado: poxa, está todo mundo dando, nós vamos dar também porque é o mover. Mas por outro lado, se esse negócio não der certo, o que nós vamos fazer? Então nós vamos dizer que vender por metade e guardar metade. Sabe como é que se chama isso? Deslealdade. Quer que você entenda uma coisa: Ananias estava no corpo da igreja. Ele era batizado. Com certeza ele orava em línguas. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. Estava no meio do mover. E no meio do mover, ele tentou no coração dele em ofertar, porque todo mundo estava fazendo isso. Não oferte porque todo mundo está fazendo. Não faça porque os outros fizeram. Faça por fé. E quando for fazer, coloque um propósito no seu coração e fale para Deus a verdade. Fale para Deus a verdade. O problema lá de Ananias foi o seguinte: se ele tivesse chegado para Pedro e falar assim: Pedro, eu vendi por tanto, mas eu só quero ofertar a metade. Eu não tenho fé para dar tudo. Pedro, eu vendi por tanto, mas eu só vou dar tanto aqui na igreja. Pedro ia dizer o quê? Tá bom. Ou então dizer assim: Ananias, você guarda, porque é teu mesmo. Quando você tiver fé para dar alguma coisa com alegria, que Deus ama o que dá com alegria, aí você vem e oferta. Mas aqui tu não está precisando não, porque a palavra disse antes que ninguém tinha nenhuma necessidade. Não havia necessidade na igreja. Porque aqueles que tinham fé, que tinham lealdade, ofertavam. E os discípulos que eram leais, eles repartiam. Viu? Não guardavam para si. Mas a deslealdade no coração de Ananias. Queridos, a deslealdade é uma deformidade tão profunda que ela leva você a procurar meios de se sair bem, ficar procurando subterfúgios para não perder, para não ficar por baixo.
A deslealdade, ela fica o tempo todo criando, ela não pensa nunca no outro, ela pensa só em como eu posso fazer para não sofrer o dano. Ou então pensando assim, mas se isso der certo, se não der certo, o desleal ele não age com verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi. A deslealdade, ela está dentro do coração do indivíduo. E nesse caso aqui, de Ananias e Safira, se Ananias, que era um homem que estava na igreja, que tinha o Espírito Santo, se ele não conseguiu deixar que o Espírito Santo mudasse o coração dele lá dentro para ele agir com lealdade, não foi Pedro de fora que iria conseguir mudar. Mas a unção que havia naquela igreja, naquele primitivo, era algo tão forte, tão notório, que o dom do juízo caiu sobre Ananias e ele morreu. Talvez você pode perguntar assim, você acha que Ananias foi para o inferno? Eu creio que não. Baseado no versículo lá na frente, quando Paulo fala assim, eu rogo para que ele seja morto, para que o seu espírito seja salvo. A lealdade, ela está aqui, ó. Ela é perpétua. Perpétua é uma coisa que vai até o final da sua vida, ela não é eterna. A deslealdade. Ela está no seu coração humano, ela está na raiz da sua carne, da sua vida, da sua alma natural. No espírito, não. Só que a gente precisa aprender a não ceder para a alma e agir segundo o Espírito. Mas quem faz essa formação dentro do nosso coração somos nós mesmos, ajudados pelo Espírito Santo. E uma das coisas que eu aprendi foi, quando eu descubro numa pessoa uma característica de deslealdade, eu me afasto dela. Em que sentido? Eu não consigo mais lidar com ela como eu lidava antes. Eu não consigo mais despir das minhas armas e entregar tudo como Jonatas fez com Davi. Quando há duas pessoas que agem em lealdade, que há essa afinidade no coração delas, você conversa com elas e não há arma entre as pessoas, não há outros interesses. É muito comum nas igrejas nós vermos pessoas que chegam com interesses. Quando você tem uma igreja pequena, é muito comum pessoas que chegam, que se acham espertas, querem se fazer. Aqui eu vou chegar. Vou citar um exemplo para você. Eu estava num prédio, antes de estar aqui em casa reunido. Alugado, cadeiras, tudo, fazendo os cultos lá. E de certa feita chega um homem lá, e olha o culto e fala assim, aqui é o lugar de Deus. Não, aqui é, eu vou conversar com ele, não porque eu fui pastor em tal ministério, e eu saí de lá, e assim, assado. E cara, é isso aqui que eu quero, esse lugar é em Deus. Quando eu comecei a conversar com ele, o Espírito Santo começou a inquietar algo no meu coração. E depois que eu cheguei em casa e comecei a orar, e conversando também com a minha esposa, eu comecei a perceber que havia uma deslealdade no coração daquele homem. E aí, eu percebi que o interesse dele lá era um interesse muito simples. Chegar numa igreja que tem aluguel pago, que tem pessoas, e que você fale bem, que você comece a desenrolar, que você comece a ser esperto, que você comece a tomar a frente. Daqui a pouco você vai e afasta o pastor que começou a igreja e você fica dono da situação. Para você pegar um negócio pronto. Já vi muito isso acontecer. Pessoas que se juntam à igreja grande, fazem ali como é que chama? Um cocó. Pega e sai com 50, sai com 100 e monta o ministério aqui, ali, acolá. Já vi isso acontecer muitas vezes. Muitas vezes. Hoje eu vou ministrar em algumas igrejas. E quando eu chego lá, eu não tenho interesse nenhum, queridos. A não ser que o poder de Deus se manifeste na vida deles. Eu não quero nada. Eu não vou atrás de nada. As pessoas me dão presentes, me dão alguma oferta de amor, claro que eu aceito. Seria desonroso não aceitar. Mas eu não vou atrás disso. E muito pelo contrário, muitas vezes até pessoas dessas igrejas ligam para mim, querendo que eu pastoreie elas. Eu falo assim, procure seu pastor. Ou muitas vezes eu vou e ligo para o pastor e falo assim, olha, fulano de tal me ligou. E aviso para ele. Pode ser que eu não conte o problema, por uma questão de ética, mas eu aviso a ele para que ele saiba, para que não haja mentira, para que não haja engano, para que não haja... Inclusive pessoas já quiseram me ofertar. Eu falei assim, por que você não ofertou lá no seu pastor, que está precisando, onde você congrega, onde você está lá?
E aí, às vezes, eu recebo como sendo de Deus. Quando eu sinto sinceridade naquela pessoa. Mas quando eu sinto uma deslealdade, ele quer me manipular porque não conseguiu manipular o outro pastor. Aí eu corto. Porque isso são características que estão permeando a igreja, sabe? Estão envolvendo as pessoas de maneira que o mundo, essas condições de deslealdade no mundo, elas estão envolvidas dentro da igreja. E aí o que foi que o Espírito Santo me ensinou? Ele me ensinou o seguinte, que as amizades, o amor, a fidelidade e a lealdade, elas são maiores do que as instituições. Não adianta você estar lá fazendo culto, tocando, pregando, fazendo aquele mover todinho, se no seu coração não há uma afinidade, não há interesse de coração. Tem que ser como estava escrito em Atos aqui, era só um corpo e alma daqueles que criam. E aí, a gente precisa olhar para dentro de nós e procurar se há em nós outros interesses ministeriais, interesses financeiros, qualquer natureza que for, que são contrários a Deus. Você tem que olhar para dentro de nós e olhar se no nosso coração existem características de deslealdade para que a gente peça a Deus e busque a transformação disso. Porque isso é do diabo. Agir dessa maneira, isso destrói vidas. Pessoas morreram, igual morrem no Ministafis aqui, pessoas têm morrido por causa dessas circunstâncias. Muitas vezes não morrido fisicamente, mas morrido ministerialmente. Quantas pessoas você conhece que não vão para a igreja porque ficaram decepcionados com pastores, com líderes, com irmãos, com pessoas que eles confiaram e puxaram o tapete e foram desleais com ele. Assim como o rei Saul foi desleal com Davi. Davi nunca quis o reino, mas Deus já sabia o coração de Davi. Então hoje as pessoas elas estão voltadas para os rituais, estão voltadas para as congregações, estão voltadas para as rotinas, para as suas campanhas, para as suas coisas. E elas estão ali querendo sugar alguma coisa daquele ministério, daquele pastor, e o pastor, por outro lado, estão querendo sugar alguma coisa deles, e fica nessa rotina, e não há verdade entre eles, não há lealdade. Precisamos mergulhar no lugar em Deus, onde a verdade, o amor, a graça e a unção, elas sejam verdadeiras em nós. Abra sua Bíblia em Mateus 15, para a gente encerrar. É o último que eu vou ler hoje. Quando Jesus começou a falar sobre os escribas e fariseus e suas atitudes, ele foi atrás de um versículo que está em Isaías. Mateus 15, Mateus 15, a partir do versículo 8. Aliás, eu quero que você leia a partir do versículo 6. Jesus falando dos escribas, da tradição dos anciãos. Ele fala assim: assim invalidastes pelas vossas tradições o mandamento de Deus. Ele chegou para aqueles anciãos e falou assim: as tradições de vocês, os rituais que vocês fazem, invalidou. Ou seja, tirou a credibilidade daquilo que Deus quis dizer lá atrás. Invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me
adora. Adoração vã. É uma adoração. Só que ela não vale nada. Por isso, Jesus falou assim, que existem os verdadeiros e os falsos adoradores. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Que verdade? A verdade dentro dele, porque ele está adorando de fato com o coração. E que ele ama a Deus mais que todas as coisas. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí Deus chega a essas pessoas e fala assim, você não busca a mim, você busca as minhas coisas. Você não quer a minha presença, você quer aquilo que eu posso te ofertar, aquilo que eu posso te dar. Você não quer o meu amor, você quer os meus presentes. Imagine se você, quando vai fazer algum ritual, algum momento seu com Deus, o que é que você quer de fato? E aí o que Deus está querendo deixar bem claro para nós aqui é que a presença dele precede as coisas dele. Por que precede? Porque uma vez que você tiver a presença dele, o amor dele, uma vez que você estiver nele, todas as coisas serão possíveis. Uma vez que você estiver nele, que você for aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aí você vai encontrar nele o descanso. Por isso devemos aprender a buscar ele. E essa lealdade, ela se apresenta nossa para com Deus de verdade, de sinceridade no coração. E também se apresenta de nós para com aqueles que nos rodeiam. A lealdade não é algo que você busca nas pessoas. A lealdade não tem como ela ser falsa. A lealdade não é por aquilo que você faz, é por aquilo que você é de fato. Se ela está ou não está em você. Porque se existe lealdade em você, não importa o que as pessoas fazem com você. Você vai ser leal. Aconteceu isso com Davi, nós lemos aqui. Independente de Saul querer matar Davi, a lealdade era algo que havia em Davi. Era o que fazia parte da vida dele, assim como havia em Jonatas, em detrimento do pai dele que não tinha isso. A lealdade era algo que havia no coração de Barnabé, homem fiel e justo, temente a Deus, que não havia no coração de Ananias e Safira, ainda que estivessem todos na mesma igreja. Ainda que todos tinham pego o dinheiro e colocado aos pés dos apóstolos, mas um agiu com deslealdade. E a Bíblia fica bem clara quando a gente precisa entender isso. Quando a gente precisa entender, agir em amor, agir em verdade, ser leal com aqueles que nos rodeiam. E mais uma vez eu digo, querido, isso é uma escolha. Não tem a ver com o outro. Você não pode usar a deslealdade do outro como justificativa para você ser desleal também. Assim faz o mundo. Passou o tapete, me puxou o tapete, eu puxo também. Me deu a rasteira, eu dou outra. Não posso ficar por baixo. Quando você entende o coração de Deus, quando você entende quem Deus é e o que Ele quer fazer através de você, você sofre o dano. Você faz igual Jonatas, você dá o reino para o outro, porque você sabe que o outro foi leal. Você entende o que você precisa fazer, você pega e faz como um Barnabé, você coloca aos pés dos apóstolos, porque você sabe da lealdade que há entre os apóstolos. Você oferta com amor, você oferta com verdade, você entende o que é liberalidade. Você não quer estar com os outros para sugar deles aquilo que eles têm. Aqueles que são meus amigos hoje, são meus amigos por aquilo que eu sou. Não porque eu tenho algo a oferecer para eles. E graças a Deus, hoje eu tenho dado alguns amigos, de perto e de longe, alguns que até eu não conhecido ainda pessoalmente, nós temos conversado pela internet, pelo WhatsApp, mas tem havido uma relação de amizade, de lealdade. Lealdade em vários sentidos. Desde uma postagem numa rede social, em que você fala a verdade, em que você poderia se promover e você não se promove. Desde a menção de um nome, até você honrar aquilo de Deus que tem nas pessoas, no outro. Você honrar a unção que a pessoa tem de Deus. Ainda que seja algo que você queira, mas não tem.
Talvez Jonatas quisesse o reino, herdar o reino do pai, mas ele sabia da unção que havia sobre Davi e ele foi fiel a isso. A lealdade é um valor que ela precisa estar acima das instituições. A lealdade é um valor que deve estar acima dos interesses. A lealdade é um valor que tem que ser movido em nós pelo amor. Amém? Essa é uma mensagem para que você possa refletir. É isso que eu estou fazendo. Refletindo no meu coração. Quais são os reais motivos que me movem em Deus? Quais são os reais motivos que me movem nessa terra? Por que eu pego e faço as reuniões aqui em casa? Por que eu transmito elas pelo Instagram? Por que eu mando os vídeos pelo WhatsApp? Quais são os meus interesses? O que eu quero de fato? Em determinado momento eu quis muito ser reconhecido como um homem de Deus, para que as pessoas vissem isso em mim. Hoje eu não quero mais ser reconhecido assim. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Deus. E aqueles que estão ao meu lado, aqueles que convivem comigo, eles sabem. E Deus sabe. E isso é o que eu tenho buscado, andar nessa lealdade. Onde isso vai me levar aqui na terra, não faço a menor ideia. Talvez aqui na terra não leve a nenhum tipo de reconhecimento, de fama, de honra ou de coisas grandes, naturais. Mas eu sei aquilo que eu tenho construído em Deus, cada vez que eu agrado o coração dele com a verdade dele dentro de mim. Amém? Mas nós te louvamos por essa palavra. Te glorificamos pelo teu amor e por tua direção em nossas vidas. Nós te amamos, Deus. Nós abençoamos cada pessoa que escutou essa mensagem, que tem escutado essa palavra. Para que o Espírito Santo encontre espaço no coração para clarear, para trazer luz, para trazer vida a estes corações. Para que separe aquilo que é trevas daquilo que é luz. E que as pessoas elas escolham andar na luz, escolham andar na verdade, escolham andar naquilo que o Senhor tem para nós. Que todos os grilhões, todas as fortalezas da alma que impedem as pessoas de se aproximar mais do Senhor, que sejam quebradas em nome de Jesus. Que toda tradição, que todo ritual, que toda religiosidade que impede as pessoas de andarem na verdade de quem o Senhor é, seja quebrado no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por esta noite, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso tudo. E nós queremos cada vez mais a tua presença só, porque isso nos basta. Nós te amamos, nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado por você estar conosco aqui nesta noite. Obrigado por você fazer parte desse corpo de Cristo conosco, fazer parte dessa parte do corpo de Cristo com a gente. Deus possa te abençoar cada vez mais. Se você tiver algum questionamento, algo que você queira aprender em Deus, você pode chamar a gente também no direct. Nós estamos aqui para servir em amor. Fique na paz, Deus te abençoe até domingo que vem.